Muito bem, nós estamos começando mais um Alerta Total para todo o Brasil pela Rede Família de Televisão. Começamos juntos mais uma semana aqui com Alerta Total. E hoje quero chamar a sua atenção porque nós vamos repercutir a respeito de casos absurdos. Casos que vão mexer com você, telespectador, e que está em casa acompanhando o programa Alerta Total. O tema de hoje está muito forte para que a gente possa conversar, interagir com você. Nós vamos falar aqui no programa sobre casos absurdos de mulheres grávidas viciadas no vício do álcool e das drogas. As consequências que tudo isso acaba trazendo para a vida dos bebês e que são terríveis. E depois desta reportagem que você confere agora aqui no Alerta Total, nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Vem comigo, Brasil! Manda pro ar! Dayana e Pamela, Tatiana e Jéssica. As quatro já foram mães, são usuárias de crack e estão grávidas de novo. Jéssica ainda está sob efeito da droga. Para a produtora Maria Mazei, ela confessa que acaba de fumar. Qual foi a última vez que você fumou crack hoje? Meia hora atrás. Dayana também fumou há pouco. Tem menos de 2 horas. O crack provoca um rápido estado de euforia. Elas estão profundamente inquietas. Quando o efeito passa, vem a depressão e depois o desejo de fumar mais uma vez. A algumas poucas quadras dali, encontramos Tatiana, de 33 anos. De fato, ela parece ter mais. O crack condenou os dentes da frente, mais tarde arrancados de forma brutal pelo ex-marido. Ele me bateu. Deu um soco na minha boca. Cara, o crack. Ela vai dar à luz o quarto filho. Você está grávida de quanto tempo, mais ou menos, você sabe? Ah, acho que eu tô assim, uns 4 meses, 3 meses, não sei. Tatiana e o atual companheiro vivem na rua. As outras 3 grávidas perambulam pela região de uma cracolândia, na zona norte do Rio. Agora vamos entrar na cracolândia, que funciona ao lado da linha do trem, debaixo de um viaduto. Eles constroem barracos com lonas que são amarradas às grades do viaduto, restos de telha, tábuas, assim. Muito abaixo da linha da miséria, degradante. Tem mais barracos aqui. É uma condição subhumana. Isso quando a pessoa consegue construir um barraquinho para ficar, né? Nem todos conseguem, né? Vamos ver como é que é um barraco desse por dentro. Nossa. Bom, tem absolutamente nada, né? São restos de cobertura, telhado escorado com um pedaço de pau. Nada. Imagina uma menina grávida num lugar como esse aqui. São restos de colchão, espuma, que servem de colchão. E mais nada. Dayana não fez sequer um exame. Pré-natal você não faz. E não vai fazer. Pretendo, mas não sei quando. E que destino terão os recém-nascidos? Bebês de saúde frágil, filhos de pais quase sempre desconhecidos. Dayana e Pamela não sabem de quem engravidaram.
Engravidei de um programa, não tenho namorado, mas eu engravidei de um programa. Elas trocam sexo por dinheiro e dinheiro por crack. 2 semanas depois do primeiro contato, reencontramos Dayana. Ela estava na Cracolândia. A barriga cresceu rápido. E você continua fazendo programa? Continuo. Quanto que te pagam por um programa, só para ter uma ideia? Eu cobro 20, 30. Naquele mesmo dia, reencontramos Tatiana, mas não no lugar onde a conhecemos. Ela estava sozinha, numa praça no bairro vizinho. Diz ter brigado com um companheiro. Cada droga, cachaça. Tatiana afirma ter parado de fumar crack. Não usei crack não, usei um pó de 10. Cocaína? É. Quem está sem condições de cuidar de si mesmo, tem condições de cuidar de um bebê? Não, entende a Justiça do Estado do Rio. Por decisão da Vara da Infância e da Juventude, recém-nascidos têm sido mandados para este lugar, um abrigo público no bairro vizinho a Cracolândia. A Prefeitura dá o nome de Unidade de Acolhimento. Existem aqui 2 berçários para bebês com até 1 ano de vida. Este é o berçário dos recém-nascidos. Eles vêm para cá com 3, 4 dias de vida e vêm porque as mães perderam a guarda de forma temporária. São bebezinhos que viviam na rua, ou que foram abandonados, ou vítimas de maus tratos, ou cujas mães eram usuárias de crack. Esse bebê, ele é vítima. Ele está correndo o risco se permanecer na guarda dessa mãe. Nesse momento, pelo menos, sim. O bebê e a mãe. Até que ponto a droga que ela consome atinge diretamente o filho? Existe alguma barreira que proteja o bebê? Essa substância atravessa a barreira placentária e penetra no organismo do feto. Essa criança, por exemplo, recebeu a droga pelo sangue, porque recebeu pelo cordão umbilical. O Dr. José Mauro Braz estuda as síndromes fetais associadas ao uso de drogas. Ele diz: o recém-nascido pode sofrer de abstinência. Se o uso for muito intenso no final da gravidez, pode ser estabelecida uma relação de que quando a criança nasce sob o efeito do bombardeamento de uma droga, que ela não vai usar logo em seguida. Ele pode apresentar sintomas variados, sintomas neurológicos, como choro incontrolável, hiperexcitabilidade, que são tremores, sonolência. E assim, às vezes ele é tão sintomático que ele pode até apresentar convulsões. São indícios de sequelas profundas. É o que se tem observado entre os bebês que passaram pelo abrigo. Quase todos os bebês eles tinham problemas neurológicos, por má formação ou uma complicação neurológica congênita, por conta do uso de droga na gravidez, né? Ou porque tinha alguma doença durante a gestação, sífilis, alguma coisa assim. 2 irmãs, que aqui vamos chamar de Edith e Agnes. Uma tem 2 anos, a outra acaba de fazer 1 aninho. Nós vimos as meninas pela primeira vez no abrigo da prefeitura. Os pais de Edith e Agnes têm outros 4 filhos. Perderam a guarda de todos. Os 6 irmãos foram mandados para as chamadas famílias acolhedoras. 2 irmãos em cada casa. A família recebe entre R$ 350 e R$ 900 para cuidar temporariamente de cada criança. Depende da faixa etária e das necessidades especiais do bebê. Cíntia já acolheu na própria casa outras 6 crianças. Agora é a vez de Edith e Agnes. A gente se apega, é bebê, mas eu tenho consciência que não é minha. Que a qualquer momento, como ela está aqui agora, à tarde elas podem me ligar e falar que eu tenho que entregar. Em algum momento essa criança vai sair de lá, seja para voltar para a família de origem, seja para ser colocada numa família adotiva. Ela tá rindo. Uma família adotiva entrou no destino de outra criança que conhecemos no abrigo. Vamos chamá-la de Margot. A cuidadora veste a menina para receber a futura mãe e o avô que estão a caminho. Margot foi abandonada pela mãe biológica na maternidade 5 dias depois do parto.
A justiça não deu autorização para a gente filmar o comovente momento da entrega. Esta é a hora em que Margot deixa o abrigo no colo da mãe. Ana Gabriela e o marido estavam há 2 anos e 8 meses na fila para a adoção. O casal sem filhos queria apenas que o bebê fosse saudável. Mas a gente teve até um sustinho quando ela foi fazer o teste da orelhinha, que o ouvido esquerdo deu uma reação não satisfatória, né? Meu marido falou assim pra mim: se foi isso, é isso aí. Se ela for surda, não interessa, ela já é nossa, entendeu? Hoje em dia, ela já é minha filha, então o que ela tiver, o que acontecer, a gente tá aí pra isso. Pouco se sabe da mãe biológica de Margot, mas a mãe de Edith e Agnes é bem conhecida pelas assistentes sociais. Ela mora na rua com o marido, alcoólatra, e está grávida de novo. Está prestes a dar à luz o 7º filho. A esterilização ela tem que ser um ato voluntário da mulher. O juiz não pode determinar, eu não posso... Mesmo que eu ache que uma família, sei lá, pode ter 20 filhos e não conseguiu criar nenhum, depende da mulher decidir se vai ou não fazer a esterilização. Por mais chocante que seja, o uso do crack durante a gravidez é mais comum do que se imagina. Veja o que revela uma pesquisa recente feita pela Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz ouviu 7.300 usuários em todo o país. Quase 1/3 das pessoas que a gente entrevistou, mulheres, havia engravidado desde que começou a usar crack, e quase 10% estavam grávidas no momento da entrevista, quer dizer, que é uma taxa muito alta. Ao contrário da cocaína, absorvida pela mucosa nasal, o crack vai até os pulmões, chega ainda mais rapidamente à corrente sanguínea e sobe em direção ao cérebro. No caminho tortuoso que percorre dentro do organismo, a substância alucinógena chegará até o feto. Ela não depende só dela mais para se ajudar. Ela precisa de ajuda do Estado. O atendimento na ponta, né, para o problema de saúde e para o problema social é competência da Prefeitura. O governo federal repassa recursos, mas quem executa, quem está ali para fazer esse atendimento, não é nem a União, nem o governo do Estado, mas a Prefeitura. Sim. Será que a gente não partiu tarde demais para agir nessa questão? Eu considero que houve, eu não vou qualificar como um erro, mas houve assim, uma demora, né, dos governos, tanto federal, estadual e dos municípios, de perceber a gravidade, de perceber o quanto essa droga é devastadora, né? O Brasil está, de fato, construindo uma rede de cuidados com profissionais capacitados. Uma rede estruturada não se constrói da noite para o dia. Nós estamos lutando contra o tempo para que esta rede esteja cada vez mais estruturada e com profissionais capacitados em todos os locais do país. Das crianças que vão para o abrigo, menos de 10%, segundo estimativa do Ministério Público, voltam para a família de origem. 2 filhos de Tatiana foram mandados para um abrigo. O outro está com a avó. Nós pedimos para as autoridades que socorram Tatiana, pelo bem dela e do bebê. Uma pessoa, quando fuma uma pedra de crack, ela escolheu fumar uma pedra de crack. Um bebê dentro da barriga não escolheu fumar uma pedra de crack. Nós vamos tratar sobre esse caso impressionante da realidade dos fatos do nosso Brasil. Esse tema vai ser hoje do nosso programa para que você converse e interaja com a gente a respeito desse drama da nossa sociedade, a novela da vida real escancarada aqui para você. Daqui a pouquinho eu volto com esse tema, porque eu quero a opinião do Brasil. Eu tenho certeza que hoje a participação da população, da sociedade vai bombar nesse programa. Porque o tema é forte e a gente vai voltar a falar sobre isso. Vem aqui para mim. Olha, hoje quando eu cheguei aqui, a gente sempre tem uma breve reuniãozinha de pauta, né? O que temos hoje para produção, o que temos hoje para o programa? E aí conversando com meu amigo Gustavo, nosso produtor, ele falou: Marcelo, se prepare hoje porque o tema é muito forte. O tema vai ser escancarado para a nossa sociedade brasileira
através do programa Alerta Total. E é um tema que a população, inclusive já estava no próprio Facebook, as redes sociais, comentando a respeito da chamada matéria de hoje do nosso programa. Nós temos aqui no nosso Brasil casos chocantes, casos que devemos gritar em alto e bom som para as autoridades governamentais desse Brasil, para os políticos, deputados, governadores, porque é um problema que tem ocorrido, não é numa parte do Brasil, é em todo o Brasil e com números alarmantes e impressionantes, que vem trazendo a realidade, escancarando das chamadas garotas de programa, das meninas que muitas vezes vivem nas ruas se prostituindo. Mais do que isso, não é apenas a questão da prostituição que pega, dos programas realizados. Essas garotas, Brasil, a reportagem escancarada para você, essas garotas estão ficando grávidas. E na reportagem que nós conferimos, mostramos inclusive meninas novas, que têm até 7 filhos, cara pálida, 7 filhos, e que estão jogados muitas vezes, largados completamente já na barriga da mãe. Porque essas meninas, além de serem as chamadas garotas de programa, que realizam a prostituição, mesmo grávidas, elas são usuárias de crack, usuárias de droga. E elas não recebem sequer nenhuma orientação no período de gestação, nenhum acompanhamento do governo, para que as suas crianças que estão no seu ventre, os bebês que serão em breve recém-nascidos, não sofram as consequências desastrosas de uma mãe viciada no crack. Se você conhece o crack ou já fez alguma pesquisa, sabe que é uma droga fortíssima. E mulheres grávidas estão se prostituindo e usando crack, espalhadas e jogadas pelas ruas das grandes capitais e das cidades do interior. E o fato está aí escancarado para a sociedade, por isso que eu falo, esse programa é a novela da vida real. Aqui a gente escancara o problema para que você também converse com a gente. Aliás, uma das coisas inéditas desse programa Alerta Total é que aqui você pode participar. É inédito isso no Brasil, porque o Alerta Total te dá essa possibilidade, além de você acompanhar uma matéria como telespectador, poder também emitir a sua opinião. É por isso que eu quero agora a participação do Brasil. O Brasil vai ligar. Eu tenho certeza absoluta que muita gente já está tentando nesse momento ligar para participar, porque o tema é chocante, é forte. E é a realidade. É a realidade. Aqui a gente não está para ficar representando, não. Nós estamos aqui para escancarar a vida real como ela é e o que acontece com o nosso Brasil, que terminou inclusive ontem a realização, a organização de uma Copa do Mundo, que chamaram como a Copa das Copas. Mas agora a gente vai mostrar o outro lado do nosso país. A realidade escancarada da forma da matéria que você acompanhou aqui no Alerta Total. E eu quero a sua participação. O Brasil vai ligar. O Brasil vai participar porque é a opinião do povo, é a voz do cidadão sobre o fato que nós relatamos hoje aqui de extrema gravidade. De extrema gravidade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu falo com quem? Com a Andresa. Você fala de onde, querida? De Limeira. Alô, Limeira. Oi? Nossa querida Limeira, aqui ligada, sintonizada na Rede Família de Televisão. Você acompanhou atentamente a matéria, querida? Eu acompanhei a matéria. Acompanhou. E eu queria saber... Eu quero falar pra vocês que eu era usuário do crack. Fiquei grávida também usando crack e não consegui segurar. Tá uma polêmica, tá feio. Por que a Dilma não fez alguma coisa de gastar tanto dinheiro que gastou na Copa desse jeito? Quer dizer que você já vivenciou isso na pele, já sentiu isso, esse drama que nós apresentamos aqui, e você acha que falta o apoio dos governantes nessa hora, é isso? Com certeza, arrumar clínica tem solução. Só basta o governador do estado arrumar internação para essas pessoas, arrumar
Eu não sei nem o que falar, porque eu vivi 4 anos nessa situação. Meu Deus. Faz 2 anos e 2 meses que eu saí do crack. Venci esse vício meu. E na época, você também não teve orientação de ninguém, né, querida? Eu não entendi. Você não teve nenhuma orientação quando você vivenciou isso? Não, não tive orientação, não tive ajuda, não pretendi me internar. Inclusive, eu tenho um filho meu que se encontra preso, ele é usuário do crack, também era. Eu pedi internação, pedi ajuda para ele, eu não conseguia. Onde o meu filho foi acabado? No fundo de uma cadeia. Meu Deus. É forte o seu depoimento. Obrigado pela sua participação. Olha aí. Na primeira participação, a gente já tem uma pessoa participando dizendo: Marcelo, eu sei o que essas meninas estão passando. Porque o governo não dá sequer nenhuma orientação, não existe. O governo não sabe o que faz numa situação como essa. Fica mais perdido que segue em tiroteio. Não tem estrutura, inclusive, para poder dar um atendimento de orientação para essas meninas usuárias do crack e que, acabando com a sua própria vida, estão acabando com a vida dos bebês que estão no seu ventre, que estão para nascer. E como é que vai nascer essas crianças, minha gente? Como é que vai nascer essas crianças? Eu quero a sua opinião. É o Brasil ligando e participando. O tema hoje é forte. O tema hoje é forte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? É o Beto de Campo Belo, Minas Gerais. Alô, Campo Belo. Tudo bem? Mais uma vez, satisfação de falar com você, Beto. Eu queria a sua opinião a respeito desse tema. Deixa eu te falar. É o seguinte, para fazer a Copa tem dinheiro, né? Não é isso? Agora, para ver esse problema aí que tá vendo aí, ó, eles não têm dinheiro, entendeu? Porque é o seguinte, o governo PT, eles não fazem nada. Agora, porque a Dilma só quer status do Brasil. Agora, essas coisas passam na televisão aí, ó, ninguém resolve nada, entendeu? Isso é uma puta de uma sacanagem, entendeu? É uma sacanagem mesmo, porque é o seguinte, para fazer Copa tem dinheiro. Para resolver esse tipo de coisa não tem dinheiro, ué. Muito obrigado, pessoal de Campo Belo, Minas Gerais, ligando e participando aqui com a gente. O caso é para impressionar, é para deixar eu e você chocados com uma situação, com uma realidade escancarada como a que colocamos hoje aqui. Mas é a verdade. O programa Alerta Total traz a verdade, a novela da vida real, e a gente escancara aqui o problema para a sociedade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Com a Laíde. A Laíde, você fala de onde? De Itacaratu, Pernambuco. Alô, Pernambuco. A todo o estado de Pernambuco que liga, que participa aqui do Alerta Total, meu carinho, meu muito obrigado mais uma vez por vocês estarem participando. Dá a sua opinião para mim, querida. Olha, eu só queria saber tanto imposto que a gente paga, principalmente o nordestino que vive no sofrimento que vive, tanto imposto que a gente paga, o que fazem desse dinheiro que não cuida da saúde das pessoas, não cuida dos idosos, não cuida das crianças. Por que isso? Cadê esse dinheiro? Tá feito o seu desabafo. Muito obrigado pela participação. Cadê o dinheiro? Autoridades, é com vocês. Não dá para vocês ficarem se omitindo numa situação como essa. Ah, Marcelo, mas a Copa foi linda, não foi? Foi. Acabou. Mas a gente tem que mostrar o outro lado do nosso Brasil. A realidade dos fatos escancarada para você. E olha, é impressionante, as imagens chocam, gente. As imagens chocam. Eu não tô aqui para ficar representando. Eu tava mal mesmo com a matéria. Tava ali acompanhando atentamente. E é difícil para a gente trazer muitas vezes no programa temas como esse. Mas eu não sou aqui artista, eu não estou aqui para representar, eu estou aqui para dizer a verdade e ouvir a sua verdade, telespectador. Escancarar a verdade. A gente tem vontade numa hora dessa, cara, de explodir. A gente não pode falar palavrão, o telespectador nos ajuda também, porque ele percebe que ele não pode soltar um palavrão, mas às vezes dá vontade, cara. Dá vontade de esfregar essas imagens, uma reportagem como essa, na cara dos nossos políticos. E a gente vai repercutir sobre esse assunto aqui no programa Alerta Total. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Regina. Regina, você fala de onde? Eu falo de Ibirá. Que estado que é, querida? É São Paulo. Estado de São Paulo mesmo. São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada, eu agradeço. Eu só queria deixar aí o meu recado. Um país que gasta
30 bilhões numa Copa, deveria de se envergonhar. Eu me envergonho de ser brasileira. Eu me envergonho de participar, porque nós participamos dessa sujeira. Quando nós não saímos nas ruas para lutar pelos direitos dessas pessoas. Isso é uma doença que está se alastrando. Então, governantes, tenham vergonha. Olhem o que a Alemanha faz para os jogadores e olhem o que vocês fazem para essas crianças, para essas mulheres que estão sofrendo a míngua e jogada. Brasil, grita, socorro, socorro. Esse é um grito de um brasileiro, socorro, porque isso não pode existir. Eu estou aqui, eu estou chorando por eu ver essa situação desse Brasil tão perdido, um Brasil tão lindo e uns governantes que só pensam em roubar. Então eu deixo aqui um coração partido de pensar que Deus é tão grande, mas ele já não consegue fazer mais nada, porque o homem está aí para sujar tudo. Me perdoe, mas esse é o meu grito de revolta, por saber que tem crianças sofrendo isso. Me perdoe. Eu disse para você que o nosso tema hoje era forte. Nosso tema hoje, isso é para político enxergar. Se é que eles enxergam, porque uma hora dessas já estão preocupados nas promessinhas que vão fazer em período de campanha. Mas essa matéria, cara, é para passar no Congresso Nacional. É para colocar, tem algum deputado lá de saco roxo para colocar uma matéria dessa e falar, olha, enquanto nós estamos aqui para discutir lei da palmadinha, né, discutir se o futebol merece uma melhor atenção, eu li, cara. Eu li, é impressionante. Me deixa falar, produção, 30 segundos. Me deixa falar, eu sei, a gente vai pro merchan. Mas eu preciso colocar isso. Eu li no site, vou citar o site aqui, no site G1, me embrulhou o estômago, cara. A hora que eu li, porque eu falei, não deve ser sério, né? Tava lá. Presidente Dilma disse que o futebol merece uma atenção maior. Ah, presidente Dilma. Ô, presidente Dilma. Eu nem sabia que a senhora entendia tanto de futebol assim, mas cá entre nós, né? Ô, com todo o respeito que a autoridade máxima do nosso Brasil mereça. E eu costumo respeitar as pessoas que são governantes desse país. Mas, ô, presidente, será que é o futebol mesmo que está precisando mudar? Com a reportagem que nós mostramos aqui, com essa novela da vida real escancarada para a senhora, para os políticos, vem me falar de bola uma hora dessa, vem me falar que o futebol precisa mudar. Nosso futebol brasileiro precisa mudar. Olha a realidade aqui do que precisa mudar. Eu quero voltar. Gente, produção, vamos com esse tema é forte. Nós vamos voltar com esse tema. Daqui a pouquinho eu volto com esse tema. Eu quero o seu depoimento, a sua participação.